Oi meninas, tudo bom? Cá estou eu, hoje vai ser mitologia grega, né? Como eu falei. Hoje a história que eu escolhi chama-se Édipo Rei. É uma história escrita por Sófocles, que é considerado um dos maiores dramaturgos, né, da mitologia grega, tá? Essa história foi escrita em 427 a.C. E foi representada muitas e muitas vezes nos teatros ao ar livre, os teatros gregos. Hoje quem for no sul da Itália, principalmente, e na Grécia, ainda vai ver muito os restos de muitos teatros, aquelas escadarias de pedra. As pessoas iam, os gregos iam, todos os tipos de gregos, de todas as camadas sociais, eles iam de manhã bem cedo com seus farnéis e ficavam praticamente o dia inteiro assistindo essas peças, geralmente 2 comédias e 2 tragédias, tá? E essa peça é Édipo Rei, que é uma grande tragédia, vocês vão ver, e ela foi representada muitas vezes no teatro grego. Bom, Édipo Rei é a história. Existia um reino na Grécia Antiga chamado Tebas. Esse Tebas, essa cidade Tebas, esse reino Tebas, vocês sabem que a Grécia era formada de vários reinos, vários reinos, cada reino, né, tinha seu monarca, mas todos faziam parte da Grécia. Quando um reino entrava em guerra, havia a união de todos os outros reis para defender o território grego, tá? Bom, Laio e Jocasta eram os reis eram os reis de Tebas, tá? Ela ficou grávida e, normal, eles foram ao oráculo para saber o destino daquela criança. E quando eles disseram, né, que ia acontecer uma tragédia, porque ele iria matar o pai, a criança quando crescesse ia matar o pai e ia casar com a mãe. Os reis ficaram horrorizados, então resolveram, quando a criança nasceu, mandaram ela para bem longe como bebê, mandaram um criado, né, para bem longe, para amarrá-lo com os pés dentro de uma floresta para ele acabar morrendo, tá? Bom, só que um pastor achou aquela criança com os pés amarrados, recebeu o nome de Édipo, porque Édipo quer dizer pés amarrados, e levou para o rei de Corinto para criá-lo, e ele foi criado então pelo rei de Corinto, chamado Políbio. Bom, esse Édipo cresceu e também quando cresceu resolveu ir no oráculo para saber seu destino. E o oráculo disse a mesma coisa que disse para os seus pais. Você vai matar seu pai e vai casar com a sua mãe. Ele ficou tão horrorizado, ele não sabia, né? Tem várias versões, né? Mas eu estou falando uma das versões, que eu já falei para vocês que as histórias da mitologia grega, elas são recontadas e cada poeta que as reconta, às vezes muda um pouco, tá? Então, essa minha versão é de Sófocles, mas teve depois outras versões. Diz que ele, quando ele não sabia que era adotado, então ele, para não acontecer isso, para não ter que matar o pai e casar com a mãe, ele foi embora. Foi embora, abandonou a família, tá? Conta-se que nas suas andanças, ele, numa estrada, numa encruzilhada, a sua carruagem embicou com outra carruagem que vinha de frente. E aí foi uma briga de trânsito. Começaram a brigar, você não olha para onde anda, aquelas coisas que a gente conhece de trânsito. E começaram a brigar e a briga foi tão feia que o Édipo acabou matando o condutor da outra carruagem, que nada mais era que seu pai. Ele não sabia, nem o próprio pai sabia. Então, a primeira parte da profecia foi confirmada, foi concluída. Bom, ele continuou com as suas andanças e acabou chegando em Tebas. Uma parte, os reinos daquela época eram todos murados, tinham muralhas em volta para proteção. E quando ele chegou em Tebas, nas portas de Tebas, tinha uma esfinge que estava com enigma, e ela dizia, a esfinge é um monstro que tem um enigma, né? Que ela sempre passa um enigma, e quem não acertar, ela devora. Então ela disse que quem não acertasse o seu enigma, ela devoraria.
nas portas de Tebas, então ninguém podia entrar em Tebas. Tebas, com o tempo, ia acabar sucumbindo. Muitos tentaram adivinhar o enigma dela, mas não conseguiam e eram devorados. O enigma, acho que todo mundo sabe. O enigma, hoje todo mundo sabe, naquela época ninguém sabia. Tanto é que morreram muitos para tentar decifrar esse enigma da esfinge e não conseguiram. O enigma é o seguinte: qual é o animal que de manhã anda com 4 pés, ao meio-dia anda com 2 pés e à noite anda com 3 pés? Ninguém sabia. Hoje vocês sabem que é o homem, né? De manhã anda de 4 porque engatinha. Ao meio-dia, quando ele é adulto, anda de 2 pernas. E à noite, quando ele já está velho, ele anda de 3 para das bengalas, benditas bengalas. Então era o homem, mas ninguém sabia. Bom, voltando. O Édipo chegou lá e viu aquele tumulto, né? A esfinge não deixava ninguém entrar em Tebas. Aí ele não tinha nada a perder, assim, vou tentar decifrar o enigma. E acertou. Ele, quando acertou, a esfinge foi embora, se jogou no mar, nunca ninguém mais viu a esfinge, porque ela ficou humilhada, né? Derrotada. E aí ele entrou e foi assim saudado como um herói, salvou Tebas, né? Da esfinge. E aí deram como prêmio a mão da Jocasta, que já estava viúva, tá? Então ele casou com a própria mãe sem saber. E tiveram 4 filhos: Polinice, Eteocles, Antígona e Ismênia. Depois de 15 anos, essas crianças já estavam crescidinhas, Tebas foi acometida por uma grande peste. Morria gente todo dia. Bom, foram ao oráculo: por que essa peste? Por que esse castigo que Tebas estava passando? E aí o oráculo disse: está na hora de castigar o assassino de Laio. Enquanto o assassino de Laio não for descoberto e castigado, a peste vai continuar em Tebas. Aí ficaram assim: como que a gente, depois de 15 anos, como que a gente vai saber quem é que matou o Laio? Ninguém sabia. Bom, nesse interim, chegou aquele pastor que achou o Édipo segurado pelos pés naquele bosque, que levou para o rio o rei Políbio criar, o rei de Corinto. Ele chegou lá, ele soube, né, sabe, mesmo não tendo internet, as coisas vazam. Ele soube que ele estaria lá em Tebas, tá? Que ele ficou, todo mundo soube que ele casou com a rainha, etc. Então ele foi lá, esse pastor, levar uma mensagem que o pai dele, o Políbio, pai de criação, que ele não sabia que era de criação, que ele faleceu. Aí ele ficou muito triste e aí esse pastor contou toda a sua história. Contou toda a sua história, que ele foi achado com os pés amarrados. E aí ele contou essa história para a esposa, Jocasta, é a mãe. Aí ela ligou as pontas e perguntou se ele matou alguém há 15 anos atrás. E aí, conclusão, ele falou que matou uma carruagem. Bom, ligaram os fatos e ela viu que realmente a profecia se completou inteira. Ela tinha casado com um filho e ele tinha matado o pai. Aí ele contou pro Édipo e o Édipo ficou horrorizado. A Jocasta não aguentou, ela se matou, se suicidou, se enforcou. E o Édipo falou: não, morrer é muito pouco para o que eu mereço. Eu preciso sofrer até velho. Eu preciso sofrer muito antes de morrer. Então ele se cegou, ele furou seus olhos e falou que ia ser um mendigo até velhinho, até morrer pelas ruas lá de outras cidades, outros reinos. Ia ser um mendigo. Uma das filhas resolveu acompanhá-lo, Antígona.
Os outros 3 não, mas a Antígona, nem Ismênia, nem Eteócles, nem Polinice. Mas a Antígona resolveu acompanhar o pai, cego, pelas ruas dos reinos da Grécia, até ele morrer. Muitos anos ela ficou com o pai. Quando o pai morreu, ela voltou para Tebas. Quando ela chegou em Tebas, os 2 irmãos, Polinice e Eteócles, estavam numa guerra atroz pelo trono. Porque quando a Jocasta morreu, né, foi decidido assim. Primeiro ficou o tio, irmão da Jocasta, Creonte. E depois, quando eles ficaram adultos, ficou assim, escolheram, né? Vamos alternar o reino. Uma época governa Polinice, outra época Eteócles. Depois vai trocando. Só que, numa das vezes, Eteócles resolveu não dar o trono para o irmão. Então surgiu uma guerra entre os irmãos enorme, tá? E acabaram os 2 morrendo nessa guerra. Então, o Creonte, o irmão da Jocasta, o tio, acabou herdando o trono, ficou governando Tebas, tá? Aí, só que ele, como é que chama? O tio, né, o Creonte, ele gostava muito do Eteócles e não gostava, sempre teve muita inimizade com Polinice, os 2 sobrinhos. Então, o que ele fez? Fez todas as honras fúnebres para Eteócles, fez um grande túmulo, e o Polinice ele jogou fora das muralhas de Tebas para ser comido pelos urubus, pelos apodrecer, deixou fora das muralhas. A Antígona, né, ela não se conformou. Ela disse assim, não, meu irmão precisa de cerimônias fúnebres. Tanto ela ficou assim tão mal, mas tão mal, que ela implorou para o tio, dá uma cerimônia, porque naquela época se achava que as pessoas que não tinham um enterro direito, as cerimônias fúnebres, elas ficariam vagando muitos e muitos anos. Eu já contei também essa história. Então ela ficou como a Antígona é considerada na história como símbolo do amor fraterno, porque ela implorou para o tio para dar um enterro digno a Polinice. E ele disse que não. E quem mexesse no corpo seria morto, tá? Teria a pena capital, a pena máxima, seria morto. Ela não ligou para o que o tio falou, saiu das muralhas e com as próprias mãos, né, fez lá umas orações e enterrou o irmão. O tio soube, o Creonte, e prendeu a sobrinha. Você sabe que tinha sentença de morte quem mexesse no corpo. E ela, mas era meu irmão, é seu sobrinho. Bom, há aquele diálogo no teatro, um diálogo muito bonito. E ela é presa viva. Ela é colocada, ela morre colocada viva, né? Enterrada viva. Bom, só que a Antígona era noiva do primo, do filho de Creonte. E ele, quando viu que a noiva, a Antígona, ia ser enterrada viva, ia morrer, ele implorou para o pai, pai, é minha noiva, nós vamos casar, não faça isso. E ele falou, não posso pôr em xeque a minha autoridade. Eu falei que tinha sentença de morte que mexesse no corpo de Polinice. Ela vai morrer. Ele implorou, não adiantou. Então, Hemon, que era o noivo da Antígona, filho de Creonte, atual rei, né, de Tebas, ele se matou. Aí, a mãe, a esposa de Creonte, quando soube que o filho se matou também. Então, caiu a ficha do Creonte. O Creonte, ao final da peça, assim, por isso que é uma tragédia, né? Todo mundo chorava, porque ele vê que perdeu tudo que tinha, tudo importante. Era a mulher e o filho. E ele diz a mesma coisa, não tenho forças para me matar. O que adianta o reino se eu não tenho aquilo que eu mais amo? Ele colocou o reino acima de tudo. Então, sem forças para se matar,
ele vira um andarilho, né? A implorar o fim da sua vida, sempre movido por grande angústia. Então, a história termina assim. Deixa eu só falar. O próprio Aristóteles falou que a verdadeira tragédia grega só pode ser considerada uma verdadeira tragédia quando há uma catarse, quando há, assim, uma explosão de sentimento. Então, quando ele, né, ele chora, ele sofre, porque ficou com o reino, mas perdeu o filho, ficou com o reino, perdeu a esposa que ele amava. Então, aquela catarse, aquela explosão de emoção faz com que o público chore, sofra, se identifique. Isso é a catarse, tá? E essa peça, Édipo Rei, é considerado pelo Aristóteles como uma das maiores tragédias gregas, porque a catarse foi muito grande. Gente, a história termina aqui, mas tem mais uma coisinha para eu falar. Essa história, né, inspirou Freud. Freud é um judeu, pai da psicanálise. Lembra que deu importância ao inconsciente? Não vou falar agora sobre Freud, primeiro que eu não sou psicóloga, psicanalista, mas ele é muito importante na história, na nossa história, no tratamento psicanalítico, etc. Bom, ele nasceu em 1856 e vai morrer em 1939, no começo da Segunda Guerra. Ele nasceu no Império Austríaco, onde hoje faz parte a República Tcheca. Hoje o nascimento dele teria sido na República Tcheca, mas naquela época fazia parte do Império Austríaco. Ele era um médico, neurologista e psiquiatra. E ele pegou dessa história, né, o chamado complexo de Édipo. O que é um complexo de Édipo? Isso é inspirado na história Édipo Rei. É uma relação que o menino tem, uma relação que o menino tem com o pai e com a mãe, num determinado período da sua vida, geralmente entre 3, 5, 6 anos. O menino, ele está apaixonado pela mãe, ele vê a mãe como seu amor e tem um antagonismo pelo pai, ele tem os ciúmes do pai, tá? Ele vê o pai como um rival. Então, isso é normal uma criança entre 3, 5, 6 anos ter isso, tá? Então, ele chamou de complexo de Édipo. Lógico que não pode passar dos 6 anos, porque aí já é problema psiquiátrico mesmo. Bom, também tem depois o complexo de Eletra, que é outra história que vai inspirar esse complexo de Eletra, que é o contrário. A menina apaixonada pelo pai e vê a mãe como rival. Então, o complexo de Édipo é o menino. O complexo de Eletra é a menina, tá? Bom, vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, né? E qualquer coisa, estamos aqui. Beijo. Próxima história, hein? Tchau.